Glória a Deus. Eu quero saudar mais uma vez a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amada igreja, louvemos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino 258 da nossa harpa cristã. Na rocha eterna firmado estou eu. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos firmados na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Glória a Jesus. Um Salvador meu é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu. Assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei, com anjos e santos nos céus, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Amém. Glória a Jesus. Oh, aleluia.
Graças a Deus, irmãos, que nós da Igreja do Senhor Jesus Cristo estamos firmados na rocha eterna, amém? A rocha inabalável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convido a amada igreja para abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Abrimos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Glória a Deus. O livro de Atos, eu gosto de definir, como muitos amados irmãos também definem, como o livro de Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo, atuando na igreja primitiva, como atua até hoje, então, Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos do Senhor Jesus. Amados, capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo de número 8 em diante. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 8 em diante. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós
se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta noite, neste culto de doutrina, Senhor. Nos fortalece, nos corrobora com o teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, para que nós, a tua santa e amada igreja, continuemos ensinando, pregando, levando a mensagem do Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que transforma o homem numa nova criatura, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, derramou sangue remidor para nos perdoar dos nossos pecados, mas que também ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus Altíssimo, a tua palavra é fiel e verdadeira. Continua usando a tua igreja de maneira poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa multidão de pessoas que ainda não te aceitaram, que possam dar lugar à palavra do Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, receberem a bênção da salvação. Ó Deus Todo-Poderoso, que tu enviaste teu Filho amado para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor, e quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz uma mensagem muito clara. Quando nós vimos ali Pedro e João sendo ameaçados pelo Sinédrio para não pregar mais o Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Pedro e João agora se referiram a Jesus não somente como alguém que morreu, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, ele que ressuscitou dos mortos. Ele diz muito claro ao apóstolo Pedro, ele traz uma mensagem muito direta: é em nome deste Jesus que este homem está são diante de vós. Amém? O apóstolo Pedro está ali falando da autoridade do santo nome do Senhor Jesus Cristo, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. O povo de Israel, eles receberam essa bênção da promessa do Salvador, e como o Senhor Jesus mesmo ele disse à mulher samaritana, está escrito que a salvação vem dos judeus. E realmente o Senhor Jesus nasceu da descendência de Abraão, né? Na tribo de Judá, da cidade de Belém, da descendência de Davi, se cumprindo toda a profecia. Mas eles rejeitaram a Jesus Cristo. Os escribas, os sacerdotes, os fariseus, eles não receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o apóstolo Pedro, versículo 8, Atos capítulo 4, versículo 8, nos diz a palavra: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e
do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluias, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, oh aleluia, em nome desse Jesus é que este homem está são diante de vós. O apóstolo Pedro resumiu com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Eles ficaram admirados de tanta sabedoria, que em poucas palavras o apóstolo Pedro está resumindo, tudo aquilo que aconteceu naqueles 3 anos de ministério de Jesus aqui na face da terra, quando Jesus fez a obra, não somente curando os doentes, sarando os enfermos, mas trazendo a mensagem da salvação, não somente ressuscitando os mortos aqui na terra, mas dando certeza de vida eterna com Deus. E agora o apóstolo Pedro diz: aquele Jesus Nazareno, a quem vós crucificaste, em nome desse Jesus Nazareno, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, ou seja, vós crucificaste Jesus, mas ele ao 3º dia ressuscitou, dizendo: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E em nome desse Jesus Cristo é que a igreja continua pregando o Evangelho, os milagres, maravilhas acontecendo, pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, sendo salvas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Em nome desse é que desse Jesus Cristo é que esse homem está vivo diante de nós. Versículo de número 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém? A pedra angular. A pedra angular, meus irmãos, era aquela pedra perfeita para se colocar na fundação daquela construção, para que aquela construção seguisse firme, aprumada, bem ajustada. E essa pedra angular, os edificadores, eles escolhiam uma pedra muito boa, aquela chamada pedra de 90 graus, a pedra de 90 graus, o ângulo reto, tinha que ser uma pedra angular para que toda a construção ficasse bem esquadrejada, bem aprumada. E eles escolhem a pedra perfeita, a melhor pedra, a pedra perfeita para servir ali de alicerce, mas também servir de prumo para que toda a construção fosse bem esquadrejada. E os edificadores, eles procuravam a pedra perfeita para começar uma construção. O apóstolo Pedro usou essa linguagem. Ele disse, versículo 11: Jesus Cristo, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E o que observa aqui é que o apóstolo Pedro, ele e os apóstolos, eles não se colocam como o alicerce da igreja, apesar que os apóstolos também estão fundamentados sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Não se pode pôr outro alicerce além do que está posto, o qual é o próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o apóstolo Pedro está dizendo isso. Quem é a pedra angular não é Pedro, não é Tiago, não é João, mas a pedra angular é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 16, deixa eu ver aqui com os irmãos, observar, abra sua Bíblia, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, que algumas pessoas fazem alguma confusão com esta parte. Mateus capítulo 16, versículo de número 18, Jesus falando, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? No grego, Petrus quer dizer pedra pequena. Então, Pedro, pedra pequena, e Petra quer dizer pedra grande, Petra quer dizer rocha. Quando Jesus diz assim, eu digo que tu és Pedro, tu és Petrus, pedra pequena, e sobre esta pedra grande, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele está falando dele mesmo como a rocha eterna sobre a qual a igreja está edificada. Amém, irmãos? Esse princípio é tão basilar, que a rocha eterna, o Senhor Jesus, sobre a igreja está edificada sobre ele, que se fosse para o apóstolo Pedro, coitado de nós, a igreja. O apóstolo Pedro, não pouco tempo ali, ele mesmo, na sua fragilidade, ele chegou a negar Jesus 3 vezes, né? Depois se arrependeu e foi até Jesus, e ele chorando se arrependeu por ter negado a Jesus Cristo, né? E ele mesmo dizia isso, ele se arrependeu e chorou. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que a pedra angular, em Atos dos Apóstolos, ele não está falando dele, Pedro, ou de nenhum dos apóstolos, ele está falando de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós rejeitastes, né? A pedra angular, a rocha que perfeita, né? Que os edificadores rejeitaram, e eles crucificaram a Jesus, porque não creram que era o Filho do Deus Altíssimo, mas o próprio Deus ressuscitou a Jesus, amém, dos mortos, e em nome deste Jesus Nazareno é que este está ação diante de vós, amém? E os irmãos veem que o Senhor Jesus, Ele, como sumo pastor, e Ele deixou outros discípulos para fazer a obra de Deus. Nós meditamos aqui na escola dominical domingo, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres e doutores, tudo isso querendo a edificação da igreja, mas o sumo pastor, o grande pastor, é o próprio Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? E o apóstolo Paulo ele escreve dizendo, não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o próprio Senhor Jesus, amém, irmãos? Ainda gostaria de mostrar lá na igreja o próprio apóstolo Pedro falando na primeira epístola, capítulo 2, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de número 6 em diante. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 2, vamos começar no versículo 4 para termos um melhor entendimento. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Glória a Jesus. Nos diz a palavra de Deus: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 6: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina,
eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Amém, irmãos? Em Jesus. Aqui está falando de Pedro, de Tiago, de João ou de Jesus Cristo? De Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro está testificando isso. E os homens na idolatria querem colocar Pedro numa posição que ele não tem, de interceder, de ser salvador, de ter a chave do céu. Isso é idolatria humana. Irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus e dar glória a Jesus. Amém, irmãos? Deus, o Deus Altíssimo, enviou Jesus Cristo para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Nós, como servos de Deus, somos pedras vivas nesse edifício espiritual que é a igreja, mas a rocha eterna sobre a qual estamos edificados é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Continuando, meus amados irmãos, vou repetir o versículo 6: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê, que é o Senhor Jesus Cristo, não será confundido. Versículo 7: e assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Veja que o apóstolo Pedro está testificando aqui de algo que ele já tinha testificado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, como nós fizemos aqui a leitura no início do culto dessa noite, na leitura oficial. Em Atos 4, versículo 11 em diante, o apóstolo Pedro está mostrando isso, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi a pedra rejeitada pelos edificadores, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, mas eleita e preciosa para Deus. Aquele que foi crucificado, Jesus Cristo Nazareno, crucificado, diz o apóstolo Pedro, que vós crucificaste, diz o apóstolo Pedro, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Amém, irmãos? E Jesus ressuscitou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Versículo de número 7: e assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Versículo 8: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9: mas vós sois a geração eleita. Amém, irmãos? O sacerdócio real, glória a Deus, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aqui o apóstolo Pedro está falando da igreja de Deus, porque a nação de Israel também foi sacerdócio de Deus, levantado para ser sacerdote de Deus, para servir a Deus. Mas acontece que rejeitaram a salvação na pessoa de Jesus Cristo, e hoje, para ser salvo, independente da nacionalidade, seja israelita ou não, seja israelita ou gentil, como diz a Bíblia, os outros povos que não são de Israel, sejam judeus ou gentios, sejam de Israel de nascimento ou não, todos os povos da terra têm a oportunidade agora de receber a salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas vós sois agora a igreja, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? O versículo de número 10, para concluir, ele ainda diz: vós que em outro tempo, 1 Pedro 2,10, vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Amém. Irmãos, antes de Jesus ter vindo ao mundo, a promessa que Deus tinha feito a Abraão,
o povo de Israel, eles ficaram com atalaias para levar a mensagem a toda a criatura. Quando Jesus Cristo veio, e depois que ele morreu e ressuscitou, porque ele veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele disse: ainda tem outro rebanho, e esse rebanho estava falando outras vidas para serem alcançadas. E quando Jesus ressuscita com poder e grande glória, porque na verdade os inimigos da obra de Deus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, o sinédrio, mandaram crucificar Jesus, pensando que ali acabaria com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava cumprindo a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo disse: eu mesmo dou a minha vida, tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Ele mesmo disse que ressuscitaria ao terceiro dia, amém, irmãos? E o próprio profeta João Batista tinha dito, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, derramou sangue remidor pelo perdão dos pecados de toda a humanidade. Tem alguns teólogos que dizem que Jesus morreu por alguns e só foi por um determinado seleto de pessoas. Não é verdade. A Bíblia revela que Jesus Cristo veio buscar todo aquele que nele crê. O apóstolo João, no João capítulo 3,16, diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto aos irmãos: tem alguma exceção aí? É só para um povo de determinado lugar, um povo de outra nacionalidade, ou somente o povo de Israel, ou alguns povos? A Bíblia está dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se condena, meus queridos, é o homem. O apóstolo João ainda diz mais: quem nele crê não será condenado, diz o apóstolo João. Quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, por que o homem se condena? Porque não crê em Jesus Cristo, mas ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que nos aproximar de Jesus, recebido como Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Visto que em outro tempo, o apóstolo Pedro escrevendo, 1 Pedro 2,10, a palavra de Deus nesse nosso curso de doutrina, visto que em outro tempo não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, aleluia, amém? É motivo para nós glorificarmos o nome do Senhor, amém? Estarmos firmes na presença deles. Oh Senhor, nos firma cada dia mais e mais na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, amém? Não na doutrina dos homens, mas na doutrina da tua santa palavra, esperando o dia que Jesus Cristo vem buscar a sua santa e amada igreja, aleluia, e nós reinaremos com ele, aleluia. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos trasladados, amém, irmãos? E estaremos com o Senhor Jesus nos ares, aleluia. O Senhor vem buscar a sua igreja, aleluia. A Bíblia revela essa bendita esperança, e quem nele crê, que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro, amém, irmãos? Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto, que é o nosso culto de doutrina, e vamos pedir a Deus que domingo, em nome de Jesus, estejamos aqui para a glória de Deus, pela manhã, na escola bíblica dominical. Mas na escola bíblica dominical, às 8 horas, já começamos na oração, no jejum, na consagração, intercedendo por todo o povo de Deus, por todo o Brasil, por toda a humanidade, clamando pelas misericórdias do Deus Altíssimo, porque a Bíblia nos revela que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor não têm fim, amém? Que o amor de Deus,
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.